Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Visitar a Disney vai ficar mais caro. Veja novos valores para os parques da Califórnia e Flórida. A Disney vem passando por reestruturação, principalmente depois de resultados bem ruins nesses últimos 2 anos, e está mudando a sua estratégia de precificação de todas as unidades de negócio, inclusive da de parques. Vamos entender um pouco do racional por trás dessa nova estratégia nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, aquele aviso rápido, se você está entrando no mercado de trabalho ou está em posições iniciais e deseja acelerar sua carreira, conhecimento de negócios é a ferramenta fundamental para você atingir os seus objetivos. Nesse contexto, a BTC está com inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2024 do seu curso mais tradicional, o General Business Program. Nele, a gente apresenta todo o ferramental de soft skills, comunicação e negociação empresarial, finanças, matemática financeira, contabilidade, valuation, estratégia de investimentos, assim como marketing, estratégia corporativa, modelagem de negócios e problem solving. A gente já tem mais de 8.000 alunos formados, acelerando suas carreiras em consultoria estratégica, mercado financeiro e áreas de negócios em grandes empresas. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas do primeiro semestre de 2024, turmas de férias, intensivo em janeiro, ou turmas regulares de fevereiro até junho, na modalidade presencial na Avenida Paulista ou na modalidade virtual ao vivo via Zoom. Vejo vocês no primeiro semestre de 2024. Bom, vamos começar contextualizando por que a Disney vem mudando a sua estratégia de precificação. Na verdade, a Disney está fazendo uma grande reestruturação na sua operação, porque os últimos resultados trimestrais da empresa foram muito ruins. Na verdade, desses últimos anos, né? A gente sabe que a parte direct to consumer está trazendo muito prejuízo, a parte de streaming. E aí o Bob Iger, que foi o CEO que montou todo esse império de mídia, saiu e agora voltou, ele está mexendo bastante em várias alavancas e na estratégia de precificação, principalmente da parte de streaming. Mas agora está indo para a parte de parques. Mas vamos começar aqui com a parte de streaming para vocês verem que tem um racional por trás dessa estratégia de precificação. Então vamos lá, ó. Eu peguei uma notícia aqui do dia 10 de agosto de 2023 do Valor Econômico. Disney reduz prejuízo em streaming, aumenta preços e vai limitar compartilhamento de senhas. Foi uma prática que o Netflix implementou e deu muito certo, né? Então vocês viram que o streaming que dava muito prejuízo, ainda está dando prejuízo, mas está dando menos prejuízo. E a gente vai ver que isso tem muito a ver com estratégia de precificação também. Vamos lá. Pela segunda vez em cerca de um ano, a companhia anunciou reajustes nas suas tarifas de suas plataformas em mais de 20%. A empresa também se comprometeu a limitar compartilhamento de senhas. Vamos lá. Os novos preços, que começam a ser implementados em outubro, vão aumentar a mensalidade do pacote sem anúncios da Disney Plus de $6,99 para $13,99. A mensalidade do Hulu vai subir de $14,99 para $17,99. As mensalidades dos pacotes com anúncios foi mantido nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a Disney divulgou que seus negócios de streaming registraram prejuízo de $512 milhões no terceiro trimestre fiscal, só que olha quanto que foi no mesmo período do ano passado, pessoal, 1,6 bilhão. Então, reduziu para quase metade o prejuízo com essa nova estratégia que o Bob Iger está implementando. Vamos entender um pouco dessa estratégia? Então vamos lá. Para quem está vendo no YouTube e no Spotify, vamos nos focar aqui nessas barras verdinhas, que é a unidade Direct to Consumer, que é o streaming. Então vamos lá, ó. No terceiro trimestre de 22, a receita tinha sido $5,1 bilhões, agora foi 5,5, tá? Então aumentou aqui quase 10% o top line da companhia. E o prejuízo diminuiu de 1 bilhão e pouquinho para meio bilhão, tá? Quase metade. Como eles conseguiram fazer isso? Mexendo em precificação. E olha que interessante, pessoal, eu não sei se vocês perceberam lá na notícia que eu falei que eles não mexeram na precificação do plano com anúncios. Por quê? Porque plano com anúncios é o plano mais barato e atende o público que é mais sensível a preço. Então eles mexeram nos outros pacotes, onde você tem uma agregação de valor melhor e mexe com o público que tem uma elasticidade um pouco mais controlada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Para quem está vendo aqui também na tela, vamos analisar o Disney Plus. Disney Plus lá nos Estados Unidos e Disney Plus unidades internacionais. Aqui, quando você pega
Estados Unidos, ele teve um aumento de preço aqui de 17 centavos quarter contra quarter e perdeu 300 mil usuários. Perfeito. Mas o que aconteceu? A gente viu os resultados. Quer dizer que o aumento de 17 centavos com um preço médio eventualmente compensou a perda de 300 mil usuários, dado a rentabilidade, ou seja, a margem por usuário maior que ele tem da base atual. Interessante isso, né? Então você vai mexendo nas alavancas, vai vendo quem são os usuários que têm menos sensibilidade a preço, vai fazendo um aumento de preço nesses segmentos para você conseguir ter margem para o usuário maior. E na unidade internacional isso também aconteceu, só que aqui foi bem melhor. Por quê? Porque ele também aumentou em 8 centavos a receita média por usuário e teve um aumento da base de usuários de 1 milhão e 100. Então aqui, 100% acertada essa estratégia. Aumentou o preço, aumentou o volume e aumentou a margem por usuário. Então eles estão analisando ali, né? Quem são os segmentos mais sensíveis a preço, não mexe na precificação. Aqueles que têm uma propensão maior para fazer uma precificação mais alta, eles estão fazendo aumentos graduais e estão aumentando a margem por usuário. Bem interessante isso, né? Tá dando resultado? Obviamente está dando resultado. Só que a notícia está falando da parte de parques. Então agora vamos entender aqui a situação dos parques. Para quem estava olhando aqui, ó, vamos pegar esse azul. Que é o quê? Os parques domésticos lá dos Estados Unidos. Então a receita foi de 5,4 bilhões no terceiro quarto de 22, 5,6 bilhões aqui no terceiro quarto de 23. Então também teve um aumento de receita nos parques dos Estados Unidos. No entanto, o lucro caiu bastante, ó, foi de 1,7 bilhão para 1,4. E aqui que eles estão começando a mexer na estratégia de precificação. Só que olha que interessante, pessoal, parque ele tem uma complexidade um pouco diferente. Por quê? Bom, primeiro porque você não tem um nível de recorrência tão forte que nem a parte de streaming, que é mensalidade. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é que você tem muitos custos e despesas fixas, que são parques, né? Então você precisa garantir nível de ocupação mínimo para você conseguir chegar no mínimo no break-even, para depois você conseguir fazer estratégias diferentes de precificação para aumentar a rentabilidade da operação como um todo. Então vamos entender o que a Disney está fazendo antes de entrar na notícia principal. Vamos lá. Saiu uma notícia aqui do dia 4 de outubro de 2023. Disney planeja oferecer ingressos com desconto para crianças em parques dos Estados Unidos. E isso daqui é interessante, por quê? Porque se ela está anunciando aumento de preços nos parques, por que 10 dias atrás, né, ou menos do que isso, eles anunciaram um desconto para criança. Olha como foi essa estratégia, presta atenção. Então vamos lá. A Disneyland Resort na Califórnia pretende oferecer ingressos a $50 para crianças entre 3 e 9 anos. Clientes poderão escolher entre pacotes de 1 a 3 dias. Os ingressos serão válidos para uso entre janeiro e março. Então olha que interessante, eles estão reduzindo bastante o preço para crianças, né, que geralmente é quem induz os adultos a irem para os parques, perfeito, legal, só que tentando garantir um número mínimo de ocupação lá em janeiro e março, que provavelmente deve ser uma época que eles ainda estão com nível de ocupação muito baixo. Então eles estão oferecendo esse pacote com desconto para conseguir garantir nível de ocupação e rentabilidade da sua operação entre janeiro e março. Interessante isso, né? Então quem tem propensão a esperar para ir para a Disney mais para frente, pode ter um desconto em relação a isso. Interessante, né? Já o Walt Disney World, na Flórida, planeja cortar o preço dos pacotes de ingressos de 4 dias para crianças em até 50%. A oferta será válida para ingressos entre março e junho do ano que vem, ou seja, mesma estratégia. Você dá um desconto agora para você garantir volume nos parques entre março e junho do ano que vem. Isso daqui é uma estratégia que companhias aéreas fazem. Quando você compra uma passagem muito antecipada, você consegue preços mais competitivos. E aí você garante que você vai ter um nível de ocupação mínimo naquele voo para você ter a rentabilidade garantida com as precificações mais altas que você vai fazer com outros públicos. A Disney está fazendo exatamente a mesma coisa. Então ela está vendo quem tem mais sensibilidade a preço, mas que pode esperar para ir para a Disney para garantir volume. E com os outros clientes que vão comprar em cima da hora. Esses têm mais propensão a pagar mais caro. E aí você vai aumentar o preço. E agora a gente entra na notícia principal do BTC News de hoje. Então vamos lá. Está prestes a ficar um pouco mais caro experimentar a magia do Walt Disney World e a Disneylândia.
A Walt Disney aumentou os preços dos seus parques temáticos em meio à busca da companhia de gerar mais valor nos seus ativos e compensar fraqueza nos negócios de televisão e streaming. Perfeito, vamos lá. A Disneyland, Parque da Califórnia, os preços mais baratos permanecem em $104. Então, olha que interessante. Público mais sensível vai manter a estratégia de precificação. Igualzinho que eles estão fazendo em streaming. Agora vamos pegar os outros públicos. Vamos lá. No entanto, para os dias com maior demanda, os preços aumentaram 8% para $194. O passe de 5 dias teve preços reajustados em 16% para $480. O aplicativo Genie Plus, que dá acesso a filas mais curtas nas atrações, teve o seu preço aumentado em $5 para $30 por pessoa. Nos pacotes de 5 dias do Parque Hopper, o ingresso, que também dá acesso ao Disney California Adventure, subiu 25% a $75. Então vocês já perceberam qual foi o racional. Para os públicos que têm uma propensão a pagar mais, você faz aumentos maiores. Para públicos mais sensíveis a preço, você mantém a sua estratégia de precificação. E aí você vai ajustando esses públicos com segmentação de precificação adequado, vai aumentar o ticket médio como um todo. Muito interessante essa estratégia, né? E eles estão fazendo isso também para outras formas de precificação, que é o quê? Eles estão aumentando o estacionamento. Por quê? Porque o estacionamento ele não entra no ticket médio, mas quem compra o ingresso vai precisar, se for de carro, parar o carro lá. Então eles também estão fazendo grandes aumentos de preço no estacionamento para quem vai visitar o parque. Que é o quê? É o que a gente chama de precificação. Ajustando com tarifa duas partes, que a gente chama, né? Então você sabe que o cliente ele já vai acessar o parque, mas vai ter gastos que vão complementar a receita total da Disney. Então ele não pega no preço do ingresso, que é na tomada de decisão específica que o cliente faz para ir para a Disney ou não. Beleza, já fez aquela estratégia de precificação que eu já expliquei para vocês. E com outras receitas agregadas, você vai conseguindo aumentar o preço e aumentar a margem por consequência. Interessante isso, né? Os aumentos de preços ocorrem uma semana depois que a Disney anunciou promoções para ingressos infantis de até $50, já que os parques temáticos relatam uma desaceleração no público e do anúncio de um plano de investimentos de $60 bilhões nos seus parques para os próximos 10 anos, o dobro do que foi aportado neles nas últimas décadas. Isso daqui é uma coisa interessante que a gente explica também no Price Strategy Program, que a gente está até ministrando a última turma de 2023 agora, né? Que é assim, estratégia de precificação, ela ajuda, obviamente, a você tentar capturar o excedente do cliente e melhorar os resultados financeiros da companhia, com certeza, né? No entanto, se ela não tiver um alinhamento concreto com a sua estratégia de produto ou serviço, no caso aqui da Disney, essa estratégia de precificação ela pode dar alguns resultados de curto prazo, mas ela não vai se sustentar no médio e longo prazo. Então, o que a Disney está fazendo? Está ajustando a sua estratégia de precificação para ter resultados de curto prazo, mas ela sabe que ela precisa melhorar a agregação de valor para o cliente, então ela já anunciou aí um plano de investimento pesado nos parques para tentar aumentar a experiência, né, melhorar a experiência dos clientes, sustentando essa estratégia de precificação um pouco mais alta que ela está implementando hoje. Interessante isso, né? A Disney disse recentemente que planeja quase dobrar os seus investimentos em sua divisão de parques à medida que ela emerge das paralisações que devastaram a indústria durante a pandemia e agora eles estão vendo que a demanda está aumentando naturalmente, porque a economia voltou a funcionar e eles estão ajustando, né, a sua estratégia de precificação e também a proposta de valor dentro dos parques para os clientes para conseguir melhorar os resultados da empresa como um todo. Então é bem interessante a gente analisar como que uma empresa decide as suas estratégias de precificação e as táticas que elas fazem para conseguir aumentar preço, aumentar a rentabilidade sem perder muito volume e sem, obviamente, ter um efeito colateral em termos financeiros. Vamos acompanhar nos próximos trimestres se essa estratégia nova de precificação, principalmente nos parques, vai começar a dar certo. Vamos ver aqui e eu trago no BTC News para vocês. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.